Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos e estamos na seção do texto que tem como título A Alma. Hoje nós vamos começar com a questão 140. E a questão 140 traz a seguinte dúvida: que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Vamos entender isso daqui melhor. Alguns entendiam nessa época que a alma se subdividiria, vamos dizer assim, teria um pedaço da alma que seria responsável pelo desenvolvimento da minha cabeça, outro pedaço da alma responsável pelo desenvolvimento e movimento dos braços, como se a alma se subdividisse pelo corpo e cada pedacinho ficasse responsável por uma função e por uma parte do corpo. A dúvida era essa, porque alguns naquela época levantaram essa possibilidade. E aí os espíritos respondem assim: ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Porque lembra que lá atrás a gente falou isso desde a introdução de O Livro dos Espíritos, que existiam alguns entendimentos diferentes em torno da palavra alma? Então, muito bem, ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o princípio vital, o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Por quê? Se a gente for entender alma, lá atrás mencionou isso, como sendo fluido vital, existe a necessidade do fluido vital estar distribuído pelo corpo para garantir o funcionamento dessa máquina que é o corpo. Mas como aqui eles já deixaram bem claro que o entendimento da alma vai ser o de um espírito encarnado, nesse caso essa explicação não vale. Mas eles continuam. Já dissemos que o espírito é indivisível. Não tem como, por exemplo, eu, Rogéria, me dividir e ter um pedaço meu que fica aqui, outro pedaço... Não, não é assim que as coisas acontecem. É um pouquinho mais complexo do que isso. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. É como se eu, Rogéria, espírito, utilizasse o fluido vital que está disponível, né, para o funcionamento do meu corpo, para permitir, ou melhor, para garantir que esse corpo funcione com equilíbrio, com tudo aquilo que é necessário. É nesse sentido que a gente vai entender. Mas ainda na questão 140 tem uma outra pergunta. Entretanto, e aí Allan Kardec insiste, né? Alguns espíritos deram essa definição. E aí é interessante a resposta que eles colocam. Primeiro, porque alguns espíritos tinham dado essa explicação. Por isso, esse entendimento por parte de algumas pessoas, de que a alma se subdividiria em várias partes do corpo, garantindo o funcionamento dessas várias partes do corpo. E aí os espíritos respondem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. A fala deles é assim: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Aqueles espíritos que não têm o conhecimento total do desenvolvimento, né, dessa máquina orgânica, podem entender que aquilo que é o fluido vital, na verdade, seria um pedaço do espírito. Por que eu falei que essa pergunta aqui, que essa colocação, ela é muito importante? Porque nos dá a dimensão de que não é porque é espírito e que está dando uma comunicação que tudo que ele fala é certo e é verdade. Nós continuamos do lado de lá do mesmo jeito que a gente é aqui. Os conhecimentos que eu tenho aqui eu levo para lá. Eu vou, é claro, melhorar, aumentar os meus conhecimentos, me desenvolver, mas não existe isso de desencarnou, virou santo, virou perfeito. Não é assim que as coisas acontecem. E exatamente por isso Allan Kardec coloca uma nota. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Então vamos voltar. A alma atua, né, através, por intermédio dos órgãos que tem no nosso corpo, porque aí ela vai fazer o corpo se movimentar. A alma atuando, né, por exemplo, no meu aparelho fonador, da minha fala,
que é colocado em movimento pelo fluido vital, eu, Rogéria, atuando nesse aparelho que só funciona porque o fluido vital traz vida para ele, vou conseguir emitir os sons que eu, Rogéria, espírito, alma, enquanto espírito encarnado, estou necessitando transmitir, estou necessitando emitir. É assim que vai acontecer. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital. E esse fluido vital se reparte pelos diversos órgãos, existindo em maior abundância naqueles órgãos ou naqueles setores do meu corpo que necessitam de mais movimento, que necessitam de mais força. São só questões para a gente pensar. E ele ainda coloca: esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Essa explicação dada, né, por esses outros espíritos, ela não procede. Por quê? Porque a gente precisa entender que a alma é o espírito que habita o corpo durante aquele período. O corpo deixou de existir, o espírito se liberta e continua existindo da mesma forma. Questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A gente ainda tem uma ideia equivocada às vezes, e Allan Kardec vai falar sobre isso, de que o corpo é como se fosse uma cápsula, uma caixinha que prende a alma lá dentro, como se a alma ficasse circunscrita àquele espaço. Alguns entendiam o contrário, de que, na verdade, a alma envolve o corpo, está fora do corpo. E aí Kardec está querendo saber, tem alguma coisa de verdadeira nessa opinião? E os espíritos respondem assim: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. A gente fala do corpo físico enquanto uma prisão para a alma, porque não permite que a gente, enquanto espírito, possa externar completamente tudo aquilo que é importante para a gente. Mas não é uma questão assim de uma caixinha ou uma gaiolinha que prende e a alma não consegue escapar de forma alguma de lá. Não é assim. É uma comparação para a gente entender. A alma irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como som em torno de um centro de sonoridade. Se a gente pega uma lâmpada, o centro, né, aquele elemento lá, produtor de luz que tem no meio, vamos dizer assim, a sede, né? A gente fala quase como se fosse essa base pulsante, mas a luz irradia para além daquele globo de vidro que, teoricamente, comporta a luz. Para a gente entender mais ou menos isso. Nós somos, em essência, aquilo que mantém vivo, né? Aquilo que dá vida a esse corpo físico, com auxílio, óbvio, do fluido vital e de outros elementos, mas é como se a alma irradiasse também para fora do corpo. É importante a gente começar a construir essa dimensão. Vou voltar nesse pedacinho. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma não é um envoltório, um receptáculo para o corpo. A alma tem dois invólucros. Um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Nós já falamos sobre isso lá atrás. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o gérmen em um núcleo, já o temos dito. Só para deixar bem clara a ideia. E aí, a gente chega na pergunta 142, que é a nossa última questão de hoje. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? E aí, a gente vai entender muito bem uma questão aqui que pode gerar um pouco de confusão, até bem posterior à ideia de Kardec. Porque André Luiz e outros espíritos trouxeram para a gente a notícia de que a reencarnação ela vai se completando ao longo dos anos, a partir do nascimento, né, da criança, e que, regra geral, por volta dos 7 anos de vida, é que essa reencarnação ela está completamente pronta, no sentido assim de todas as ligações que são necessárias que sejam feitas entre o espírito e o corpo através do perispírito.
Em alguns momentos lá para trás, pessoas com as informações que foram recebidas entenderam, e pode ser, aí eu estou levantando a possibilidade, a gente está viajando nessa possibilidade, pode ser que tenha sido até um conhecimento equivocado em torno dessa informação trazida por André Luiz e por outros. Já que a reencarnação vai se processando aos poucos, será que, pode ser a ideia, vamos tentar entender dessa forma, né? Será que na criança a alma ela vai completando, colocando um pedacinho dela a cada período da vida, como se a cada momento fosse buscando um pedaço dessa alma, né? Vamos voltar na pergunta. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? E aí os espíritos respondem assim: o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. E quando a gente se aprofunda, e fica a sugestão para um aprofundamento, nos estudos em torno, por exemplo, do perispírito, existem as correspondências entre esses órgãos. Então, até a ligação ela vai sendo constituída a partir do momento em que o corpo vai se desenvolvendo e o perispírito também vai se alterando junto para dar a base para esse corpo que está se formando. Mas são questões que eu sei que são complexas e que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Qualquer dúvida, coloque aí pra gente nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. E hoje nós ficamos por aqui. Um beijo grande para vocês.